O mar calmo refletia o céu estrelado quando Sofia pisou na areia da ilha, sem imaginar que aquela noite de lua cheia marcaria o início do pesadelo que destruiria sua lua de mel e seu casamento. Naquela manhã ensolarada, ela havia embarcado no pequeno avião com Ricardo, seu marido de apenas 3 dias, os olhos ainda brilhando com a alegria do sim recente. Agora, enquanto observava os funcionários do luxuoso resort carregarem as malas, seu coração ainda estava leve. A ilha particular mais exclusiva do Caribe, dizia o anúncio que os convencera a gastar quase todas as economias naquela lua de mel. Sofia sabia que era extravagante, mas após anos planejando cada centavo, ela queria que esse momento fosse perfeito, a coroação de um amor que crescera desde os tempos da faculdade. A brisa quente acariciava seu rosto enquanto o gerente do resort, um homem de feições sérias e terno impecável, conduzia o casal pelo caminho iluminado por tochas. "O proprietário da ilha está hospedado aqui esta semana", comentou ele casualmente. "Mas não se preocupem, há espaço suficiente para todos aproveitarem a privacidade." Sofia sentiu um leve desconforto com aquela informação. Haviam escolhido o lugar justamente pelo isolamento prometido, pela chance de estarem apenas os dois, sem interferências externas. Ricardo, sempre descontraído, apenas deu de ombros. "Enquanto pudermos ficar sozinhos na praia, por mim está tudo bem", sussurrou ele em seu ouvido, fazendo-a sorrir novamente. Como poderia imaginar que aquelas seriam as últimas palavras despreocupadas que trocariam naquele lugar? O bangalô era mais deslumbrante que nas fotos. Paredes de vidro que se abriam para uma praia privativa, uma piscina de borda infinita que parecia fundir-se ao oceano, e decoração que misturava luxo e simplicidade tropical. Sofia correu pela areia como uma criança, sentindo a água morna em seus pés, enquanto Ricardo abria uma garrafa de champanhe deixada como cortesia. "Há um novo começo", brindou ele, e seus olhos refletiam toda a promessa de felicidade que haviam construído juntos. Naquela noite, sob as estrelas, Sofia adormeceu nos braços do marido, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Mal sabia ela que, em outra parte da ilha, olhos frios já haviam detectado sua presença. Olhos de alguém que reconhecera nela uma memória perturbadora e que não descansaria até transformar seu paraíso em purgatório. A manhã seguinte trouxe o sol escaldante e o convite para um brunch oferecido pelo proprietário da ilha a todos os hóspedes. Apenas 4 casais ao todo. "Vamos?" Perguntou Ricardo, animado com a possibilidade de conhecer o bilionário misterioso dono daquele paraíso. Sofia hesitou, preferindo a intimidade de seu cantinho privado, mas acabou cedendo ao entusiasmo do marido. Como reconheceria em seu estômago aquele aperto familiar, o mesmo que sentira anos antes quando seu mundo desabou pela primeira vez? Era o instinto tentando alertá-la sobre o perigo iminente, sobre o passado que voltava para assombrá-la justamente quando achava ter encontrado seu final feliz. "Está tudo bem?" perguntou Ricardo, notando sua súbita palidez enquanto se arrumavam. "Sim, apenas o calor", mentiu ela, forçando um sorriso. Se pudesse voltar atrás, nunca teria saído daquele bangalô. Nunca teria olhado nos olhos do homem, que anos antes jurara destruí-la completamente, e que agora tinha todo o poder para fazê-lo. O salão aberto voltado para o mar estava decorado com uma elegância discreta, que só o verdadeiro poder financeiro consegue exibir sem ostentação. Garçons de branco serviam mimosas e canapés, enquanto os poucos hóspedes conversavam em tom baixo, como se temessem perturbar a serenidade do lugar. Foi então que Sofia o viu, parado ao lado da piscina de borda infinita, um copo de uísque, na mão apesar do horário, o olhar fixo no horizonte. Alessandro Conte, dono de um império hoteleiro internacional, um dos homens mais ricos e reservados do mundo. E o homem que 7 anos atrás havia jurado que ela se arrependeria amargamente de ter cruzado seu caminho. O sangue de Sofia gelou nas veias. Seu corpo inteiro paralisou enquanto memórias inundavam sua mente. O escritório imponente em Milão,
o verão em que trabalhara como tradutora temporária na empresa dele, as acusações, o escândalo, o modo como fora expulsa e humilhada publicamente. Sofia, está tudo bem? A voz de Ricardo soou distante, como se viesse de outro mundo. Antes que pudesse responder ou fugir dali, Alessandro virou a cabeça na direção deles. O reconhecimento instantâneo brilhou em seus olhos negros, seguido por algo mais perigoso. Um sorriso frio, calculista, que fez seu coração disparar de medo. Ele ergueu o copo em um brinde silencioso, direcionado exclusivamente a ela. Ricardo, precisamos ir embora. Agora, sussurrou ela, agarrando o braço do marido com força suficiente para deixar marcas. Mas era tarde demais. Alessandro já se aproximava com a elegância de um predador, vestido impecavelmente em linho branco que contrastava com sua pele bronzeada e os cabelos negros salpicados de grisalho nas têmporas. Aos 45 anos, ele emanava uma autoridade silenciosa que fazia todos ao redor parecerem menores. Sofia Mendes. Que coincidência extraordinária encontrá-la aqui, disse ele em um português perfeito, para surpresa de Ricardo. Vocês se conhecem? Perguntou seu marido, confuso com a tensão, visível entre os dois. Antigas conhecidos, respondeu Alessandro antes que Sofia pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos nunca deixando o rosto dela, como se estudasse cada reação. Sofia trabalhou brevemente para minha empresa há alguns anos. Uma pena que tenha terminado de forma tão abrupta. A ameaça velada em suas palavras era clara apenas para ela. Ricardo, alheio ao drama silencioso que se desenrolava, estendeu a mão animadamente. Ricardo Almeida, marido de Sofia. É um prazer conhecer o dono deste paraíso. Acabamos de nos casar, estamos em lua de mel. O sorriso de Alessandro se alargou, mas seus olhos permaneceram frios. Recém-casados? Que maravilha! Espero que estejam aproveitando sua estadia. Infelizmente, parece que houve um problema com a reserva de vocês. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Problema? Reservamos há meses. Pagamos antecipadamente. Começou Ricardo, a confusão evidente em seu rosto. Alessandro fez um gesto displicente com a mão. Nada que não possa ser resolvido. Na verdade, gostaria de oferecer a vocês uma experiência mais exclusiva. Tenho uma vila privativa na outra ponta da ilha, raramente usada. Vocês seriam meus convidados pessoais. Seu olhar perfurou Sofia como uma adaga. Insisto, afinal tenho uma dívida antiga com sua esposa que precisa ser saldada. Enquanto Ricardo agradecia entusiasticamente, sem perceber o duplo sentido daquelas palavras, Sofia sentia o pavor crescer em seu peito. Ela conhecia Alessandro Conte bem o suficiente para saber que a generosidade repentina escondia algo sombrio. Ele não era homem de perdoar ou esquecer, e agora ela estava em sua ilha, em seu território, completamente à sua mercê. Por quê? Está fazendo isso? Conseguiu sussurrar quando Ricardo se distraiu com a chegada de mais canapés. O sorriso de Alessandro desapareceu, dando lugar a uma expressão dura que ela conhecia bem demais. Você destruiu algo valioso para mim, Sofia. Agora é minha vez. Antes que saia desta ilha, você verá seu precioso casamento desmoronar como um castelo de areia. É apenas justo, não acha? A vila para onde foram transferidos era um sonho de arquitetura e luxo, com jardins privativos e uma vista de tirar. O fôlego para o ponto onde o mar e o céu pareciam fundir-se no horizonte. Para Ricardo, era como se tivessem ganho na loteria, uma hospedagem que normalmente custaria o preço de um apartamento pequeno em São Paulo. Para Sofia, cada detalhe exuberante era uma nova faceta da armadilha que se fechava ao seu redor. Naquela primeira noite na vila, enquanto seu marido dormia exausto após um dia de mergulho, ela permaneceu acordada na varanda, observando a lua refletida nas águas calmas, tentando encontrar uma saída para o pesadelo que se anunciava. Como poderia contar a Ricardo sobre seu passado com Alessandro sem destruir a confiança que haviam construído?
Durante os 5 anos de relacionamento, nunca mencionara o verão em Milão, o trabalho na Conti Enterprises, ou as acusações, que a fizeram retornar ao Brasil arrasada e humilhada. Não era vergonha que a impedia de falar. Era medo. Medo de reviver a dor. Medo de que Ricardo não acreditasse nela, assim como ninguém acreditara antes. Alessandro Conti tinha o poder de transformar mentiras em verdades aceitas, de moldar a realidade conforme sua vontade. E agora, mais uma vez, ela estava indefesa diante dele. Não consigo dormir sabendo que está aqui fora sozinha. A voz de Ricardo interrompeu seus pensamentos. Ele se aproximou, envolvendo-a em um abraço por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Está tudo bem? Você parece distante desde que chegamos. Sofia fechou os olhos, absorvendo o calor e o afeto dele, perguntando-se se seriam os últimos momentos de paz que teriam. Estou apenas impressionada com tudo isso, mentiu, odiando-se por não conseguir ser honesta. É muita coincidência, não acha? De todos os lugares do mundo viemos parar na ilha privada do meu ex-chefe. Ricardo riu baixinho, sem perceber a tensão em sua voz. O universo tem dessas coisas. Além disso, ele parece ter superado qualquer desentendimento do passado, não é? Olha só como está sendo generoso. A inocência nas palavras de Ricardo era como uma faca em seu coração. Como ele poderia entender a malícia calculista de um homem como Alessandro Conti? Como explicar que aquela generosidade era apenas o primeiro movimento de um jogo cruel? Sofia virou-se para encarar o marido, reunindo coragem. Ricardo, há algo que preciso te contar sobre Alessandro e eu, sobre o que aconteceu em Milão. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Ricardo tocou. Uma mensagem. De texto. Ele olhou para a tela confuso. É do Sr. Conti. Ele está convidando para um café da manhã particular amanhã para discutir oportunidades de investimento? O entusiasmo em seus olhos era evidente. Ricardo, um arquiteto talentoso, mas ainda lutando para estabelecer seu próprio escritório, sempre sonhara com a chance de trabalhar em projetos internacionais. Sofia sentiu seu mundo começar a desmoronar. Alessandro estava agindo exatamente como ela temia, não atacando diretamente, mas infiltrando-se em suas vidas, criando divisões sutis, plantando sementes de destruição. Ricardo, não confio nele. Por favor, não vá a esse encontro. As palavras saíram mais desesperadas do que pretendia. Ricardo franziu o senho, surpreso com a intensidade de sua reação. É apenas um café da manhã, Sofia. Uma oportunidade profissional. Talvez a maior da minha carreira. O que houve entre vocês que te deixa tão assustada assim? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem carregada. Sofia sabia que estava no momento da verdade. Contar tudo e arriscar que Ricardo não acreditasse nela, ou permanecer em silêncio e deixar que Alessandro conduzisse seu jogo perverso. Ele me acusou de roubar projetos confidenciais. Disse, finalmente, sentindo o peso de 7 anos de silêncio se desfazendo. Eu era apenas uma tradutora temporária. Tinha acesso a documentos para versões em português e espanhol. Um dia, informações sobre uma negociação bilionária vazaram para a concorrência. Alessandro me culpou, sem provas, sem chance de defesa. Fui escoltada para fora do prédio como uma criminosa, ameaçada de processo judicial se falasse algo, ou tentasse trabalhar no setor novamente. Ricardo a observava com intensidade, seu rosto impossível de ler. E você roubou os projetos? A pergunta, feita em voz baixa, atingiu Sofia como um tapa. Ele realmente estava considerando a possibilidade. Como pode me perguntar isso? Sussurrou ela, dando um passo para trás, os braços cruzados como se tentasse proteger-se. Depois de 5 anos juntos, você realmente acha que eu seria capaz? Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Não sei o que pensar, Sofia. Você nunca mencionou esse homem antes. Nunca falou sobre ter trabalhado na Itália.
sobre acusações de roubo corporativo. O que mais está escondendo? De mim? As lágrimas finalmente vieram, e Sofia percebeu com horror que o plano de Alessandro já estava funcionando. A dúvida, a primeira rachadura no relacionamento deles, já estava instalada. E o pior ainda estava por vir. A manhã seguinte trouxe consigo um céu carregado de nuvens pesadas, como se a própria natureza refletisse a tempestade emocional que se formava. Ricardo saíra cedo para o café da manhã com Alessandro, apesar das súplicas de Sofia. Preciso ouvir o lado dele também, dissera antes de partir, deixando-a sozinha com seus medos e premonições. Agora, sentada na varanda da vila luxuosa, observando as ondas quebrarem com violência crescente na praia, Sofia sentia-se encurralada. O paraíso tropical havia se transformado em sua prisão pessoal, e cada minuto que seu marido passava com Alessandro era um minuto em que veneno era destilado contra ela. O som de passos na areia fez com que se virasse, esperando ver Ricardo retornando. Em vez disso, deparou-se com uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um chanel perfeito e olhos astutos que a examinavam com curiosidade. Você deve ser Sofia, disse a desconhecida em inglês, com um leve sotaque italiano. Sou Gabriela Ricci, antiga amiga da família Conti. Pensei que talvez pudesse te fazer companhia enquanto os homens discutem negócios. Havia algo na forma como a mulher enfatizou a palavra negócios, que fez Sofia estremecer internamente. Como sabe meu nome? Perguntou, mantendo distância. Gabriela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Alessandro mencionou que havia encontrado uma antiga, conhecida. Fiquei curiosa. Ela se aproximou, observando Sofia com a mesma intensidade que um cientista observaria um espécime raro. Você realmente não tem ideia, tem? Sobre o que aconteceu depois que saiu de Milão? Sofia sentiu o coração acelerar. Havia algo no tom de Gabriela que sugeria revelações dolorosas por vir. O que quer dizer? A mulher mais velha suspirou, sentando-se em uma das cadeiras da varanda sem ser convidada. A pessoa que realmente vazou aqueles documentos foi descoberta 6 meses depois. Um executivo de alto escalão que havia sido passado para trás em uma promoção. O mundo de Sofia pareceu congelar. O quê? Descobriram o verdadeiro culpado? Gabriela assentiu lentamente. Sim, mas Alessandro nunca retirou as acusações contra você publicamente. Nunca limpou seu nome. A raiva, adormecida por anos, explodiu dentro de Sofia como uma tempestade. Por quê? Por que deixar que eu carregasse essa culpa se sabia que eu era inocente? Gabriela estudou as próprias unhas, perfeitamente pintadas de vermelho escuro, antes de responder. Porque você feriu algo muito mais valioso para Alessandro do que segredos corporativos, querida. Você feriu seu orgulho. As peças começaram a se encaixar na mente de Sofia. Os olhares intensos de Alessandro naquele verão em Milão, os convites para jantares que ela recusara educadamente, a frieza repentina quando percebeu que ela não estava interessada. Está dizendo que fui acusada de roubo industrial porque rejeitei os avanços dele? A incredulidade em sua voz era palpável. Gabriela deu de ombros. Alessandro Conti é um homem brilhante nos negócios, mas terrivelmente antiquado em algumas questões. Ele não está acostumado a ouvir não, especialmente de mulheres que considera subordinadas. Sofia levantou-se abruptamente, a raiva agora substituindo o medo. Preciso encontrar Ricardo, contar a ele a verdade antes que... Gabriela a interrompeu com um gesto. Antes que Alessandro plante mais sementes de dúvida? Temo que seja tarde demais. Neste momento, seu marido está vendo fotos suas em Milão, em situações que podem ser facilmente mal interpretadas. O pânico voltou com força total. Que... fotos? Do que está falando? A mulher mais velha suspirou, como se sentisse genuína pena. Alessandro sempre foi meticuloso em documentar tudo, inclusive os encontros casuais de funcionários após o expediente, reuniões sociais, festas corporativas.
Fotos inocentes que, com a narrativa correta, podem sugerir um envolvimento muito maior. Naquele momento, Sofia compreendeu a extensão da crueldade de Alessandro. Ele não queria apenas assustá-la ou humilhá-la. Queria destruir completamente sua felicidade recém-conquistada, fazer Ricardo duvidar não apenas de sua honestidade, mas de sua fidelidade, de todo o alicerce sobre o qual haviam construído seu relacionamento. Por que está me contando isso? On perguntou a Gabriela, que agora a observava com uma expressão enigmática. Digamos que nem todos aprovam os métodos de Alessandro para lidar com decepções pessoais. Eu já vi esse filme antes com outra mulher que ousou rejeitá-lo. O final não foi bonito. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aconteceu com ela? Gabriela levantou-se, ajustando o chapéu de palha que a protegia do sol que agora voltava a aparecer entre as nuvens. Perdeu o emprego, a reputação, o noivo. Acabou deixando o país. Ouvi dizer que nunca se recuperou completamente. Ela começou a se afastar, mas parou e virou-se uma última vez. Se eu fosse você, encontraria um jeito de sair desta ilha o quanto antes. A tempestade tropical prevista para amanhã é o menor dos seus problemas. E com isso, desapareceu pelo caminho de pedras que levava à praia principal, deixando Sofia com a terrível certeza de que o tempo estava se esgotando rapidamente. A chuva começou a cair quando Sofia avistou Ricardo retornando pela praia, sozinho, cabeça baixa e passos pesados afundando na areia molhada. Mesmo à distância, ela podia sentir a mudança nele, a tensão em seus ombros, a confusão em seu rosto habitualmente sereno. O coração dela apertou-se com a certeza de que Alessandro cumprira sua ameaça, plantando sementes de dúvida que agora germinavam rapidamente. Quando finalmente chegou à varanda, Ricardo estava encharcado, mas parecia não se importar com a água escorrendo por seu rosto. Por um longo momento, apenas se encararam em silêncio, o som da chuva intensificando a tensão entre eles. Ele me mostrou fotos suas, disse Ricardo finalmente, a voz baixa quase engolida pelo barulho da tempestade. Fotos de você em Milão, em jantares de negócios, festas corporativas, sempre próxima dele. E me contou uma história muito diferente da sua. Sofia sentiu o ar escapar de seus pulmões. As fotos existiam mesmo, exatamente como Gabriela havia alertado. O que ele disse? Perguntou, embora já imaginasse a resposta. Ricardo passou a mão pelos cabelos molhados, um gesto nervoso que ela conhecia bem. Que vocês tiveram um caso, que quando decidiu terminá-lo, você tentou se vingar roubando informações confidenciais, que tem provas disso guardadas até hoje. A acusação pairou entre eles como um fantasma. Sofia sentiu uma mistura de raiva e desespero crescer dentro de si. E você acreditou nele? Acreditou que eu seria capaz disso? A expressão de Ricardo era de pura angústia. Não sei no que acreditar, Sofia. Você escondeu de mim uma parte inteira da sua vida. Nunca mencionou ter trabalhado na Itália. Nunca falou sobre esse homem que claramente teve um impacto enorme em sua vida. Como posso confiar que está me dizendo a verdade agora? As palavras atingiram Sofia como golpes físicos. O plano de Alessandro estava funcionando à perfeição. A dúvida havia se instalado, corroendo a confiança que levaram anos para construir. Vamos sair desta ilha, disse ela subitamente, segurando as mãos de Ricardo com urgência. Agora, hoje mesmo. Podemos encontrar outro lugar para nossa lua de mel, longe desse homem e suas manipulações. Mas Ricardo recuou, afastando-se dela. Fugir não vai resolver nada, Sofia. Como poderei confiar em você novamente se não enfrentarmos isso agora? Alessandro me ofereceu um contrato incrível, a chance de projetar um resort inteiro na costa da Grécia. Ele diz que é sua forma de compensação pelo que aconteceu, que quer fazer as pazes. O desespero de Sofia aumentou. Não vê que é uma armadilha? Ele está usando você para me atingir, para se vingar porque eu o rejeitei anos atrás. A confissão escapou antes que pudesse contê-la. E imediatamente Sofia percebeu seu erro. Os olhos de Ricardo se arregalaram.
Então houve mesmo algo pessoal entre vocês? Sofia sentiu-se encurralada. Não do jeito que está pensando. Ele demonstrou interesse, me convidou para jantares privados, mas nunca houve nada entre nós. Rejeitei seus avanços, mantive uma relação estritamente profissional. É por isso que ele me odiava. Por isso me transformou em bode expiatório quando os documentos vazaram. E agora, anos depois, ele me encontra feliz, casada, e não pode suportar. Quer destruir o que temos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que a tempestade lá fora. Ricardo parecia processar suas palavras lentamente, como se pesasse cada uma. Se o que diz é verdade, disse finalmente, se ele está realmente tentando nos separar por vingança, então não podemos deixar que vença. A esperança floresceu no peito de Sofia. Ele queria acreditar nela. Queria lutar pelo que tinham. Acha que seria capaz de provar sua inocência depois de todos esses anos? Perguntou Ricardo, sua voz mais suave agora. Se pudesse mostrar que não roubou aqueles documentos, que foi apenas uma vítima de um homem poderoso e vingativo? Sofia hesitou. Não sei. Tantos anos se passaram. Foi então que uma memória lampejou em sua mente. Algo que Marco, seu antigo colega de departamento, havia mencionado casualmente durante um happy hour. Na verdade, talvez exista uma forma. Marco uma vez comentou que todos os e-mails e acessos aos servidores da empresa eram registrados e arquivados. Se eu pudesse acessar esses registros, poderia provar que nunca acessei os arquivos que vazaram, que não tinha sequer autorização para vê-los. Ricardo assentiu lentamente, um plano começando a se formar. E como conseguiríamos esses registros? Um sorriso triste cruzou o rosto de Sofia. O departamento de TI. Eu tinha um amigo lá, Daniel. Ele sempre soube que eu era inocente, mas tinha medo de contrariar Alessandro. Talvez agora, depois de tanto tempo, ele esteja disposto a ajudar. Ricardo se aproximou, finalmente envolvendo-a em um abraço apertado. Vamos tentar. Juntos. Não permitirei que um homem amargo destrua o que construímos. Não importa quão poderoso ele seja. Sofia afundou o rosto no peito de Ricardo, sentindo, pela primeira vez desde que chegaram à ilha, um vislumbre de esperança. Mas enquanto se agarravam um ao outro, a tempestade lá fora intensificava-se, como um presságio do que estava por vir. A batalha contra Alessandro Conte apenas começara, e ele tinha recursos que eles nem imaginavam. A manhã trouxe consigo os primeiros sinais da tempestade tropical anunciada. Ventos uivantes que curvavam as palmeiras e ondas furiosas que devoravam a praia, avançando cada vez mais para o interior da ilha. Mas para Sofia e Ricardo, a verdadeira tempestade era interna. Após uma noite de planejamento, haviam decidido confrontar Alessandro diretamente, exigir os registros que poderiam provar a inocência dela, antes que a conexão com a internet e os voos para o continente fossem suspensos devido ao mau tempo. Era uma aposta arriscada, mas a única chance que tinham de salvar não apenas sua lua de mel, mas seu casamento inteiro. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Ricardo enquanto caminhavam pela trilha lamacenta que levava à mansão principal da ilha. Sofia assentiu, determinada apesar do medo que ameaçava paralisá-la. A chuva já começava a cair em grossas cortinas, encharcando-os em segundos, como se a própria natureza tentasse impedi-los de seguir adiante. Quando finalmente chegaram à imponente construção de vidro e concreto que se erguia sobre o ponto mais alto da ilha, foram recebidos não por Alessandro, mas por Gabriela, a mesma mulher que havia alertado Sofia no dia anterior. Ele está esperando por vocês, disse ela com uma expressão indecifrável, conduzindo-os por corredores decorados com arte contemporânea, que parecia observá-los com olhos acusadores. No amplo escritório com vista panorâmica para o mar, revolto, Alessandro Conte os aguardava, confortavelmente instalado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão apesar do horário. Seu olhar, quando se fixou em Sofia,
continha uma mistura de triunfo e algo mais profundo, mais perturbador, uma obsessão que havia sobrevivido ao teste do tempo. Ah, os recém-casados. Uma visita inesperada em meio à tempestade. A que devo o prazer? Ricardo deu um passo à frente, protegendo Sofia instintivamente. Viemos buscar a verdade, Sr. Conte. Os registros que comprovam que Sofia nunca acessou os arquivos que vazaram. Sabemos que eles existem, que sua acusação foi fabricada por motivos pessoais. Alessandro ergueu uma sobrancelha, aparentemente divertido com a audácia. Registros? Depois de 7 anos? Receio que não existam mais. Políticas de retenção. De dados, você entende. Sofia sentiu o desespero crescer dentro de si, sem provas. Seria a palavra dela contra a de um dos homens mais poderosos e respeitados do mundo dos negócios. Foi Gabriela quem quebrou o impasse, pigarreando suavemente. Na verdade, Alessandro, os registros ainda existem. Eu mesma ordenei que fossem preservados, juntamente com outros, documentos sensíveis. O rosto de Alessandro transformou-se instantaneamente, a máscara de controle escorregando para revelar uma fúria contida. Seus olhos negros fixaram-se em Gabriela com uma intensidade que poderia incendiar o ar entre eles. O que está dizendo, Gabriela? Esses arquivos deveriam ter sido destruídos há anos. Sua voz, embora baixa, continha uma ameaça velada que fez Sofia estremecer. Gabriela manteve-se imperturbável, como alguém habituada a lidar com tempestades, tanto as meteorológicas quanto as emocionais. Sempre mantenho cópias de segurança. De tudo, Alessandro. Uma medida prudente para situações imprevistas. Ela retirou um pequeno pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa de vidro com uma delicadeza calculada. Aqui estão os registros completos do departamento de TI, incluindo todos os logs de acesso dos servidores daquele período específico. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo rugido do vento e o barulho da chuva golpeando as amplas janelas. Alessandro levantou-se lentamente, as mãos apoiadas na mesa, os nós dos dedos brancos de tensão. Por que faria isso, Gabriela? Depois de todos esses anos de lealdade? A mulher mais velha suspirou, cruzando os braços com uma expressão de cansaço genuíno. Porque estou cansada de ver você destruir vidas por orgulho ferido, Alessandro. Foi o que aconteceu com sua primeira esposa, com Elisa 3 anos atrás, e agora esta jovem. Quando será suficiente? Sofia sentiu o corpo inteiro gelar. Primeira esposa? As palavras escaparam em um sussurro involuntário. Alessandro desviou o olhar, uma vulnerabilidade inesperada atravessando seu rosto por um breve momento. Foi Gabriela quem respondeu, seu tom mais suave agora. Chiara. Ela era tradutora como você, Sofia. Foi assim que Alessandro a conheceu. O casamento durou apenas 2 anos. Ela o deixou por outro homem, um funcionário júnior da empresa. As peças finalmente se encaixavam. A obsessão, a vingança desproporcional, tudo fazia um terrível sentido agora. Sofia não era apenas uma funcionária que o rejeitara. Ela era um fantasma doloroso de seu passado, um lembrete vivo de sua maior humilhação. Ricardo aproximou-se da mesa e pegou o pendrive, segurando-o como se fosse um talismã precioso. Vamos levar isso e sair desta ilha no próximo barco ou helicóptero disponível, declarou com uma firmeza que encheu Sofia de orgulho. O marido que hesitara, que duvidara dela por um momento, agora estava ao seu lado, determinado a lutar por eles. Um sorriso frio retornou aos lábios de Alessandro. Receio que não será tão simples. A tempestade já começou. Todos os voos foram cancelados, e o último barco para o continente partiu há 1 hora. Estamos todos presos aqui menos pelas próximas 48 horas. Um raio cortou o céu, iluminando por um instante o escritório com uma luz fantasmagórica, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor, que pareceu fazer a estrutura da casa tremer. Como que respondendo à tempestade, Alessandro ergueu seu copo em um brinde sarcástico. Bem-vindos ao verdadeiro inferno no paraíso. Sofia deu um passo à frente,
a determinação superando o medo. Não importa quanto tempo ficarmos presos aqui. A verdade veio à tona, Alessandro. Seu plano de destruir meu casamento falhou. E quando sairmos desta ilha, todos saberão que tipo de homem você realmente é. Alessandro soltou uma risada amarga, terminando seu uísque em um único gole. Você acha mesmo que um pendrive vai mudar alguma coisa? Que pode enfrentar todo o império que construí com uma pequena prova eletrônica? Sou Alessandro Conte. Posso fazer esse pendrive desaparecer antes mesmo que deixem esta sala. Foi a vez de Ricardo avançar, posicionando-se ao lado de Sofia. Pode tentar. Mas não somos mais aquela jovem tradutora assustada que você intimidou anos atrás. Agora somos dois, e não vamos permitir que continue alimentando essa obsessão. Doentia. O bilionário estreitou os olhos, uma veia pulsando em sua têmpora. Por um momento tenso, Sofia temeu que ele pudesse recorrer à violência física. Em vez disso, ele pressionou um botão no intercomunicador sobre sua mesa. Segurança. Por favor, acompanhem nossos hóspedes de volta à vila. Garantam que permaneçam lá, para sua própria segurança durante a tempestade. Enquanto dois homens, corpulentos em ternos escuros, entravam no escritório, Gabriela deu um passo decisivo em direção a Alessandro. Isso não acabou, Alessandro. Já enviei cópias desses arquivos para meu advogado no continente. Se algo acontecer a esses jovens ou a mim, tudo virá à tona. Seu tom não deixava dúvidas de que falava sério. Sofia sentiu uma mistura de gratidão e confusão diante da inesperada aliada. Por que está nos ajudando? Perguntou enquanto eram escoltados para fora. O olhar de Gabriela suavizou-se. Porque já vi este filme antes, querida. E estou cansada de finais infelizes. A tempestade atingiu seu auge durante a noite, transformando o paraíso tropical em um cenário apocalíptico. Ventos de mais de 120 km/h arrancavam palmeiras pela raiz, e ondas gigantescas devoravam a praia, avançando perigosamente em direção às estruturas mais próximas do mar. Dentro da vila luxuosa, agora isolada do resto da ilha por árvores caídas bloqueando o caminho, Sofia e Ricardo permaneciam abraçados no escuro, a eletricidade tendo falhado horas antes. A luz intermitente das velas criava sombras dançantes nas paredes, refletindo a turbulência de seus próprios pensamentos. O pendrive com as provas da inocência de Sofia estava seguro, guardado em um recipiente à prova d'água. Pequeno objeto que agora carregava o peso de seu futuro. Mas a incerteza ainda pairava sobre eles como uma nuvem negra. Conseguiriam realmente sair daquela ilha? Alessandro permitiria que partissem com aquela evidência incriminadora? No que está pensando? Perguntou Ricardo, seus dedos gentilmente afastando uma mecha de cabelo do rosto de Sofia. Ela suspirou, aconchegando-se mais contra o peito dele. Em como chegamos até aqui. Em como quase perdemos tudo por causa do orgulho ferido de um homem que não consegue superar o passado. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para a pergunta que a atormentava. Houve algum momento em que você realmente acreditou nele? Em que pensou que eu poderia ter estado com ele? Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que Sofia temeu a resposta. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Por um momento, sim, não porque duvidasse do seu caráter, mas porque ele apresentou tudo de forma tão convincente, com provas aparentemente sólidas. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Tudo o que eu acreditava saber sobre você, sobre nós, de repente, parecia incerto. A honestidade doía, mas Sofia preferia isso a meias verdades. Entendo. E não posso culpá-lo. Eu deveria ter contado sobre Milão, sobre Alessandro, muito antes. Mas tinha tanto medo que aquela acusação me perseguisse para sempre, que manchasse o que construímos. Ricardo virou-se para encará-la, seu rosto parcialmente iluminado pela luz bruxuleante das velas. O que mais dói é pensar no que você passou sozinha todos esses anos, carregando essa injustiça, esse medo de ser julgada novamente.
Eu deveria ter sido seu refúgio seguro, alguém em quem pudesse confiar completamente. Sofia tocou seu rosto com ternura. Você é, sempre foi. Foi meu próprio medo que me impediu de confiar plenamente, não você. Mas agora não há mais segredos entre nós. Seja qual for o resultado disso tudo, enfrentaremos juntos. Um estrondo violento interrompeu o momento. Uma parte do telhado havia cedido em algum lugar da vila, permitindo que a chuva invadisse um dos quartos distantes. Ricardo levantou-se rapidamente. Precisamos verificar os danos, garantir que estamos seguros aqui. Enquanto inspecionavam a estrutura com lanternas improvisadas, descobriram que a ala leste da vila estava severamente comprometida, com água entrando por várias frestas. Não podemos ficar aqui, concluiu Ricardo, avaliando a situação com olhos de arquiteto. A estrutura pode não aguentar se a tempestade piorar. Para onde vamos? Perguntou Sofia, o pânico começando a se instalar diante da perspectiva de enfrentar a fúria da natureza lá fora. Ricardo pensou por um momento, calculando as opções. A mansão principal. É a estrutura mais sólida da ilha, construída para resistir a furacões. Alessandro pode não nos querer lá, mas duvido que nos deixaria morrer em uma vila desabando. A decisão estava tomada. Teriam que enfrentar não apenas a tempestade, mas também seu algoz pessoal novamente. Reunindo apenas o essencial, incluindo o precioso pendrive, embrulharam-se em capas de chuva encontradas em um armário e prepararam-se para o que seria uma caminhada perigosa através da ilha devastada. O mundo lá fora era irreconhecível. Árvores majestosas que antes proporcionavam sombra agradável, agora jaziam arrancadas, raízes expostas ao céu como dedos retorcidos. O caminho que na véspera era uma trilha bem cuidada, havia se transformado em um lamaçal traiçoeiro, pontilhado, de detritos e galhos caídos. A chuva caía horizontalmente, chicoteando seus rostos com força brutal, enquanto tentavam avançar contra o vento que parecia determinado a empurrá-los de volta. "Segure minha mão!" gritou Ricardo sobre o uivo da tempestade, entrelaçando seus dedos firmemente nos de Sofia. "Não se solte! Não importa o que aconteça." Avançavam lentamente, cada passo uma batalha, quando um clarão iluminou o céu. Não um raio, mas holofotes poderosos cortando a escuridão. Uma voz amplificada chegou até eles através da tempestade. "Sofia! Ricardo! Aqui!" Esquinando contra a chuva, distinguiram duas figuras usando equipamento de tempestade, segurando lanternas potentes. Uma delas era Gabriela, e a outra, Alessandro Conte. O bilionário havia saído na tempestade para encontrá-los. "A vila está desabando!" gritou Ricardo quando se aproximaram. Alessandro assentiu gravemente. "Todas as estruturas menores estão comprometidas. Estamos evacuando todos para a mansão principal." Não havia triunfo em sua voz agora. Apenas uma urgência prática. "Sigam-nos, rápido!" O caminho até a mansão pareceu interminável, uma jornada surreal através do apocalipse tropical. Quando finalmente alcançaram a imponente estrutura, de concreto e vidro reforçado, estavam encharcados até os ossos, exaustos e trêmulos. Funcionários os receberam com toalhas e roupas secas, conduzindo-os a um grande salão onde outros hóspedes da ilha já estavam reunidos, rostos pálidos, refletindo o mesmo choque traumático. Sofia notou que Alessandro os observava de longe, seu rosto uma máscara ilegível. Quando seus olhares se cruzaram, ela viu algo inesperado. Não raiva ou ressentimento, mas uma expressão quase resignada, como se alguma batalha interna tivesse finalmente chegado ao fim. Horas depois, quando a tempestade começou a diminuir, de intensidade, e os hóspedes refugiados adormeceram em colchões improvisados pelo salão principal, Sofia encontrou-se incapaz de descansar. Levantou-se silenciosamente, cuidando para não acordar Ricardo, e caminhou até a varanda coberta, que oferecia uma visão panorâmica da devastação. "Não consegue dormir?" A voz de Alessandro a sobressaltou. Ele estava parado alguns metros adiante,
contemplando o amanhecer cinzento que começava a se insinuar através das nuvens em retirada. Sofia considerou voltar para dentro, mas algo, na postura dele, desprovida da habitual arrogância, a fez ficar. Estou surpresa que tenha saído na tempestade para nos buscar, disse ela finalmente, mantendo distância segura. Alessandro não se virou, continuando a olhar para a paisagem destruída. Não sou um monstro, Sofia, apesar do que possa pensar. Sua voz soava diferente, mais baixa, quase vulnerável. Não desejava mal físico a vocês. Nunca desejei. Apenas queria destruir meu casamento, respondeu ela, sem conseguir conter a acidez. Fazer Ricardo duvidar de mim, como fez com tantos outros. Alessandro finalmente virou-se para encará-la. Na luz pálida da manhã, parecia mais velho, as linhas de seu rosto mais profundas. Gabriela está certa. Estou preso em um ciclo de vingança que não me traz paz. Chiara me deixou há mais de 10 anos, e ainda estou punindo outras mulheres por isso. Ele soltou um suspiro cansado. Quando a vi naquele brunch, tão feliz, tão radiante em sua lua de mel, algo dentro de mim simplesmente explodiu. Sofia observou-o com cautela, incerta se aquela vulnerabilidade era genuína ou apenas mais uma manipulação. Por que está me dizendo isso agora? Porque a tempestade mudou algo. Ver a destruição lá fora fez-me perceber quanto tempo e energia desperdicei alimentando mágoas antigas, destruindo chances de felicidade, a minha e a dos outros. Ele fez um gesto vago em direção à ilha devastada. A natureza levou apenas algumas horas para destruir o que construí ao longo de anos, assim como tenho feito com minha própria vida, devastando-a com ressentimentos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do mar ainda agitado. Sofia não sabia o que dizer. Não estava preparada para esta versão de Alessandro, este homem que parecia finalmente enfrentar seus próprios demônios. Vocês podem partir assim que o tempo permitir, disse ele finalmente. O helicóptero de resgate deve chegar em algumas horas, quando os ventos diminuírem o suficiente. E quanto aos registros? Ele fez uma pausa, como se as palavras seguintes exigissem um esforço físico. Podem levá-los. Está na hora de a verdade vir à tona. Sofia sentiu algo desatar dentro de si. Um nó de tensão e medo que carregava. Há tantos anos começava finalmente a se desfazer. Não era perdão, não ainda, mas talvez o primeiro passo em direção à cura. Sofia? A voz de Ricardo chamou de dentro do salão. Quando ela se virou, viu seu marido parado na entrada da varanda, observando a cena com expressão cautelosa. Alessandro acenou brevemente para ele. Estava apenas dizendo à sua esposa que vocês são livres para partir com o primeiro helicóptero de resgate. E que não haverá mais interferências no futuro de vocês. Ricardo se aproximou, colocando um braço protetor ao redor dos ombros de Sofia. Por que devemos acreditar nisso depois de tudo? Alessandro esboçou um sorriso triste. Porque mesmo eu sei reconhecer quando é hora de deixar o passado para trás. Com isso, ele inclinou levemente a cabeça em um gesto de despedida e afastou-se, deixando-os sozinhos na varanda. Enquanto o sol lutava para emergir entre as nuvens remanescentes, Sofia e Ricardo permaneceram abraçados, testemunhando juntos o amanhecer de um novo dia, na ilha devastada e em seu relacionamento reconstruído. 2 meses se passaram desde a tempestade na ilha particular de Alessandro Conti. Em um apartamento aconchegante em São Paulo, Sofia observava pela janela a cidade que nunca dormia. Luzes brilhando contra o céu noturno como estrelas caídas. Seus dedos acariciavam distraidamente a capa da revista de negócios sobre a mesa. Uma edição especial com uma reportagem que havia abalado o mundo corporativo internacional. O império de cartas marcadas, como Alessandro Conti usou poder e influência para destruir carreiras e reputações. A matéria, baseada nos documentos vazados por Gabriela Ricci, que havia renunciado ao cargo de vice-presidente executiva da Conti Enterprises,
Expunha não apenas a injustiça cometida contra Sofia, mas um padrão de comportamento abusivo e vingativo que se estendia por anos. Outras mulheres haviam surgido com histórias semelhantes, quebrando o silêncio que o medo e as cláusulas de confidencialidade haviam imposto por tanto tempo. O som da chave na fechadura anunciou a chegada de Ricardo. Ele entrou carregando uma pequena caixa e um sorriso que iluminou seu rosto cansado após um longo dia de trabalho. "Tenho uma surpresa para você", disse, beijando-a suavemente antes de entregar a caixa. Sofia a abriu com curiosidade, encontrando dentro um elegante cartão de visitas. Sofia Almeida, diretora de comunicação internacional Alvarez & Partners. "Eles te querem na equipe", explicou Ricardo, observando a surpresa nos olhos dela. "Depois que a matéria foi publicada, Carmen Alvarez me procurou pessoalmente. Ela ficou impressionada com a forma como você conduziu toda a situação, especialmente as entrevistas à imprensa. Disse que precisa de alguém com seu talento e resiliência para liderar o departamento internacional." Sofia pegou o cartão, passando os dedos sobre o relevo das letras, sentindo o peso simbólico daquele pequeno pedaço de papel. Depois de 7 anos sendo forçada a trabalhar em posições menores do que sua capacidade, com o nome manchado por acusações falsas, finalmente poderia retornar à sua verdadeira vocação, em uma posição ainda mais elevada que antes. "Não sei o que dizer", sussurrou, a emoção apertando sua garganta. Ricardo sentou-se ao seu lado, tomando suas mãos nas dele. "Diga que vai considerar. Você merece isso, Sofia. Mais do que ninguém." Ela assentiu lentamente, permitindo-se absorver o significado daquela oportunidade. "E quanto a Alessandro, alguma notícia?" Ricardo suspirou, recostando-se no sofá. "As ações da empresa caíram significativamente após o escândalo. O conselho está pressionando por sua renúncia. Mas o mais surpreendente foi o comunicado, que ele emitiu esta manhã." Sofia ergueu as sobrancelhas, curiosa. Ricardo pegou o tablet, abrindo uma página de notícias corporativas e entregando-o a ela. O título da matéria dizia: "Alessandro Conte anuncia afastamento e tratamento psicológico. Preciso confrontar meus erros." Na declaração, surpreendentemente franca, o bilionário admitia ter usado sua posição de poder para perseguições pessoais e prometia reparação às pessoas prejudicadas por suas ações. Mencionava especificamente uma tradutora brasileira injustamente acusada e anunciava a criação de um fundo para apoiar vítimas de assédio e abuso de poder no ambiente corporativo. "Você acha que ele está sendo sincero?" perguntou Sofia, ainda cética após tudo o que haviam passado. Ricardo deu de ombros. "Não sei. Talvez a tempestade realmente tenha provocado alguma mudança nele, como disse naquela manhã. Ou talvez seja apenas uma estratégia elaborada para salvar o que resta de sua reputação." Ele fez uma pausa, considerando. "Mas no fim das contas, isso importa? A verdade veio à tona. Outras mulheres estão sendo ouvidas. O ciclo de abuso foi interrompido." Sofia colocou o tablet de lado e levantou-se, caminhando até a grande janela que dava vista para a cidade. Lá fora, a vida continuava seu curso incessante, pessoas seguindo para seus compromissos, amantes se encontrando, histórias se desenrolando em cada janela iluminada do horizonte urbano. "Sabe o que é estranho?" disse ela, sentindo Ricardo aproximar-se e envolver sua cintura por trás. "Por anos, carreguei o peso daquela acusação como uma sombra constante, temendo que ela me alcançasse e destruísse tudo que eu construísse. E agora que estou finalmente livre desse peso, percebo quanto tempo desperdicei vivendo com medo." Ricardo apoiou o queixo em seu ombro, ambos contemplando a cidade através do reflexo no vidro. "Não foi desperdício. Foi sobrevivência. E nos trouxe até aqui." Sofia virou-se para encará-lo, tocando seu rosto com ternura. "Nossa lua de mel foi um desastre, não foi?" Havia um leve tom de diversão em sua voz agora. A capacidade de rir da própria tragédia, um sinal de verdadeira cura. Ricardo sorriu.
Aquele sorriso que havia conquistado seu coração anos antes. Eu diria que foi inesquecível, no mínimo. Mas ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. Quem disse que não podemos ter uma segunda lua de mel? Ele se afastou brevemente para pegar algo em sua pasta, retornando, com 2 bilhetes de avião. Santorini, próximo mês. Apenas nós 2. Nenhum bilionário vingativo, nenhuma tempestade tropical. O que me diz? Sofia sentiu o coração se expandir com uma alegria tão intensa que quase doía. Não era apenas a perspectiva da viagem, mas tudo o que ela simbolizava. Um novo começo, a chance de reescrever sua história sem as sombras do passado. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele, rindo como não ria há muito tempo. Estou dentro, mas com uma condição. Qual? Perguntou Ricardo, erguendo uma sobrancelha curiosa. Que verifiquemos muito bem quem é o dono do hotel antes de fazermos a reserva. A risada de Ricardo ecoou pelo apartamento, sincera, leve, livre. E enquanto se abraçavam sob o céu estrelado de São Paulo, Sofia soube com absoluta certeza. Nem mesmo o homem mais poderoso do mundo poderia ter destruído o que tinham. O preço que Alessandro tentara fazê-la pagar por sua felicidade havia sido alto, mas no final, foi ele quem ficou em dívida. E quanto a Sofia e Ricardo, descobriram que o verdadeiro luxo não estava nas ilhas exclusivas ou nos bangalôs à beira-mar, mas na confiança restaurada, nas verdades reveladas e na certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade, fosse ela meteorológica ou emocional. Quando o telefone tocou, horas depois, com a oferta oficial do cargo dos sonhos de Sofia, eles já haviam aberto uma garrafa de vinho para celebrar não apenas as novas oportunidades profissionais, mas a vitória mais importante, a de um amor que sobreviveu à prova de fogo e saiu ainda mais forte do outro lado. A nossa verdadeira lua de mel, brindou Ricardo, tocando sua taça na dela. Que seja apenas o começo de uma vida inteira de aventuras juntos. Sofia sorriu, sentindo-se finalmente em paz com seu passado e expectante pelo futuro que se abria. Diante deles, um futuro que haviam conquistado com coragem, verdade, e a força inabalável de um amor que nem mesmo o homem mais poderoso do mundo conseguira destruir. A nossa história, respondeu ela, com todos os seus capítulos inesperados. E enquanto a noite de São Paulo brilhava lá fora, eles sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar, no abrigo seguro um do outro, prontos para escrever juntos o próximo capítulo de suas vidas. Se você gostou dessa história, deixe seu like e compartilhe com suas amigas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de romance e suspense que estão por vir.